Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossa aula de História semana, página 14, vamos falar sobre a cidadania no Brasil. Bom, vamos lá então, peguem a apostila de vocês. Aqui, ó, a cidadania no Brasil. Os direitos dos cidadãos podem ser organizados em três tipos: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. No Brasil, esses direitos estão escritos na Constituição Federal, que é o documento que reúne as leis fundamentais do país. Esse documento foi elaborado em 1988 e é conhecido como a Constituição Cidadã. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? Essa daqui é a Constituição. Numa aula, algumas semanas atrás, a prof pegou e anexou a Constituição. Olha só, para vocês poderem olhar, analisar, ler, para vocês já conhecerem um pouco ela. Mas eu preciso falar uma coisinha para vocês antes de entrar sobre os direitos. Olha só, gente. A história da cidadania, ela adquiriu características diferentes de acordo com o tempo. Ela foi modificando e tudo mais a ideia de cidadania, né? O que eu posso falar para vocês é que no Brasil há alguns marcos muito importantes tendo a conquista da cidadania, avançando muito com a Constituição Federal de 1988. Que define o Estado brasileiro como democrático e de direito. Graças à Constituição, a ideia de democracia é estabelecida no Brasil. Gente, de acordo com um historiador chamado José de Carvalho, uma das especificidades da cidadania no Brasil é a ênfase aos direitos sociais. Os direitos sociais, porque a gente vai ter aqui, ó, os direitos políticos, os direitos civis, e aqui os direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que garantem a vida em uma sociedade e prevêem moradia, educação e salário digno. Essa daqui, ela está bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Artigo 6 do capítulo 2 dos direitos sociais. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A Constituição, na parte dos direitos sociais, o foco dela é esse, é garantir tudo isso ao povo brasileiro, às famílias brasileiras. Mas, infelizmente, existem pessoas, famílias que não têm conhecimento sobre isso, porque não têm acesso a essa informação, são pessoas que não têm acesso a informações e elas não sabem que elas têm esse direito. Todo povo brasileiro tem esse direito. É obrigação do governo garantir esses direitos à população brasileira. Mas, infelizmente, em alguns casos isso não acontece. Mas, então, aqui está a questão dos direitos sociais. No Brasil, os direitos sociais foram os primeiros a serem conquistados, seguidos dos outros direitos, que é os direitos civis e os direitos políticos. Entretanto, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A educação, que corresponde aos direitos sociais, como um direito fundamental e social, só foi instituída no Brasil em 1988, quando começou um processo voltado à universalização, no mesmo ano da Constituição. Então, até então, as pessoas não tinham a questão do direito tanto à educação. A educação não era tão, como eu posso dizer, ela não era fundamental para todo mundo, não era uma coisa que todos poderiam ter. Esse processo tardio, essa ideia, esse direito, essa educação instituída no Brasil, tardia, ou seja, muito tarde, comparado a outros países, o que fez? Foi um entrave, foi uma trava para o desenvolvimento da consciência política e da luta pela cidadania do país, pois é a educação, prestem atenção, que permite às pessoas o acesso ao conhecimento sobre seus direitos. E é isso que eu tô falando, gente. Tem muita gente que não tem,
que não tem o estudo, que não tem a educação, que não estuda, que infelizmente não consegue ter o seu direito ao estudo, por conta disso, não é permitido, não tem um acesso a esse conhecimento, ou seja, não vai ter acesso à Constituição. Muitas pessoas nunca viram a Constituição brasileira, nunca leram ela, até hoje. E com essa questão, o que impacta na luta para que sejam respeitados. Sem você ter os seus direitos, se você não... prestem atenção. Como a educação foi muito tardia, e até hoje tem gente que não tem direito à educação, tá? Tem gente que não estuda, tem gente que não sabe, não tem conhecimento de que tem esse direito de poder estudar. Por conta disso, a pessoa não tem conhecimento da Constituição brasileira e o que vem escrito nela. E por ela não saber os seus direitos, como que a pessoa vai lutar pelos seus direitos se ela não tem esse conhecimento? E é através da educação. É o exemplo que nós temos aqui. Eu estou passando essa informação para vocês. Eu estou mostrando para vocês. Eu estou fornecendo a Constituição para vocês conhecerem os seus direitos. O direito do seu pai, o direito da sua mãe, o direito do seu responsável, o direito de toda a sua família, o direito do seu vizinho, das pessoas com quem você convive, do seu coleguinha. Tá aqui. E tem gente que, infelizmente, por não saber ler, não saber escrever, porque não ganhou, não recebeu do governo o seu direito à educação, ela não tem essa informação, não tem informação de que tem que ir para a escola, não tem informação do que está escrito na Constituição. É bem complicado essa situação. Tá, agora vamos voltar aqui. Bom, como eu falei que um dos primeiros direitos adquiridos pelo povo brasileiro foi o social, mas só que a educação foi muito tardia, olha só o que fala. No Brasil, de acordo com a Constituição, todas as pessoas têm direito à educação, à saúde pública, ao esporte, à cultura, à moradia, ao trabalho e a um salário digno, por exemplo. Os governos são responsáveis por oferecer serviços sociais à população de forma gratuita e com qualidade. Vocês vão encontrar isso, como eu havia mostrado, vou mostrar de novo. Aqui, ó. Dos direitos sociais. Artigo 6 do capítulo 2 dos direitos sociais. Agora vamos voltar aqui e vamos conhecer aqui, ó, os direitos civis. Todos os brasileiros nascem iguais em direitos e deveres. Isso significa que, de acordo com as leis, todas as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária. Um indivíduo não tem mais direito do que o outro, são todos iguais. Direito à vida, à liberdade de expressão e de crença são importantes direitos civis. As pessoas também têm direito de expressar as próprias opiniões políticas e não podem ser punidas por isso. Então, as pessoas têm o direito de expressar o que pensa, no que acredita, em questão de crenças, de religião, e têm o direito de expressar, se estiver fazer manifestações e tudo mais. Aonde que vai estar essa daqui? Vai estar bem aqui, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agrado, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurada, nos termos de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Aqui está falando sobre isso, que cada um tem os seus, como falou aqui, ó, que tem direito à liberdade de expressão, você pode ter o direito de você falar o que você pensa, porém você tem você tem o direito, mas os deveres é que se você ofendeu alguém, você pegou e levantou falsas calúnias para uma pessoa, você vai responder por isso também.
Você tem o direito de expressar suas próprias opiniões políticas, você tem o direito de escolher a sua religião, ninguém pode negar isso de você. Aqui na imagem mostra, nesta imagem, estudantes foram fotografados exercitando o direito de expressão ao participar de um protesto para pedir a redução da poluição do ar na cidade do Rio de Janeiro em 2010. Aqui, ó, redução CO2, campanha, então você tem o direito. Aí aqui, ó, direitos políticos. As pessoas têm direitos de votar e de serem votadas nas eleições para escolher representantes políticos. Podem ainda se associar a grupos, por exemplo, sindicatos, grêmios estudantis e associações de bairro. Os sindicatos são associações de trabalhadores do mesmo ramo profissional que lutam para que seus direitos trabalhistas sejam cumpridos. Eu, por exemplo, faço parte do sindicato dos professores. Aí tem sindicato dos trabalhadores do comércio, tem sindicato dos trabalhadores rurais, tem sindicato dos taxistas, tem vários sindicatos. O que é grêmios estudantis? Associações de estudantes que lutam pelos direitos desse grupo. Os grêmios, eles são criados nas escolas, tem bastante nas escolas públicas, é bem legal a participação, eles criam projetos, feiras, vários eventos para a escola. Na imagem, vemos eleitores em seu dia de votação na cidade de Brasília em 2018. Atualmente, no Brasil, todas as pessoas acima de 16 anos podem escolher seus representantes por meio do voto, que é secreto e obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Esse daqui é um dos direitos mais maravilhosos. É maravilhoso esse direito que a população, que o povo conseguiu, entendeu? Adquiriu. A gente tem o direito de votar e escolher quem vai nos representar, quem vai cuidar do nosso país, quem vai fazer a lei, quem vai fazer as coisas caminharem corretamente, quem vai trabalhar lá no governo e vai fazer com que os direitos civis e os direitos sociais sejam cumpridos. É através do voto que a gente pode escolher alguém para fazer com que esses direitos sejam cumpridos. Entenderam? Agora vamos lá, gente. Aqui, ó. E os direitos políticos, vocês vão encontrar ele aqui. Deixa eu ver onde que ele tá. Vocês vão sempre saber qual parte fala. Vocês vão aqui, ó, pelo capítulo, ó. Temos o capítulo 2, que é dos direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade. Capítulo 4, dos direitos políticos. E vai estar aqui no artigo... Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho, só um minuto. Tava por aqui. Não, vai estar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Era para ser o artigo 14. Aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo usufruo universal e pelo voto direto e secreto, com valores iguais para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referente, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e ao voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos. Aqui fala que todos têm o direito de votar, com algumas palavras que vocês não conhecem, que não é do vocabulário de vocês, que até do meu muito não é, mas é aqui que vocês vão encontrar sobre a questão do direito de voto. Ok? E sobre vários direitos da questão política, sobre os direitos dos políticos, tem várias coisas aqui que vocês podem estar olhando. Então, ó, caso vocês queiram dar uma analisada sobre os direitos políticos, é o capítulo 4 dos direitos políticos, vocês podem ler um pouquinho. Aí vocês podem ir lá no capítulo 2 dos direitos sociais, vocês podem ler um pouquinho aqui sobre ele. E aí, se vocês quiserem ver sobre os direitos civis, olha aqui, ó. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Civis é aqui, ó. Que é o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1. Então, capítulo 1, direitos civis. Já esqueci. Capítulo 2, os sociais. E o capítulo 4, é isso? Isso mesmo. E o capítulo 4 sobre os direitos políticos. Vou estar anexando a Constituição
para vocês ler essas partes. Vocês vão ler as partes, o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 4, ok? Dá uma olhadinha sobre os direitos que vocês têm, que a família de vocês tem, que os vizinhos têm, que todo mundo tem, ok? Agora vamos voltar para a nossa apostila. Aqui, ó. Eu faço parte da história. Com a ajuda de sua família, pesquise alguns exemplos de direitos escritos na Constituição Federal de 1988 e que são colocados em prática onde você mora. Organize esses exemplos em direitos políticos, civis e sociais. Bom, como eu falei, já falei para vocês aonde que estão os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais. Vocês vão olhar aqui na Constituição e vocês vão ver, por exemplo, vamos pegar aqui os direitos sociais, que é lá no capítulo 2. Aqui, ó. Vocês vão ler aqui, ó, no artigo 6, são direitos sociais, educação, a saúde, alimentação, trabalho. O que acontece? Vocês, olha só, esses direitos, essas práticas, elas são colocadas em práticas onde você mora? Organize exemplos. Vocês vão pesquisar alguns direitos, por exemplo, o direito à boa saúde, o direito à educação. Vocês vão escrever aqui e vão escrever. Estão colocados em prática onde que você mora? Organize esses exemplos em direitos. Então, você coloca aqui, direito à educação, direito... Ó, se aqui na cidade de Cascavel vocês acham que a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, eles são direitos que estão sendo praticados aqui em Cascavel, você coloca aqui os direitos civis e os direitos políticos. Aqui no exercício 2, converse com os colegas a respeito das questões seguintes. Bom, vamos lá. Eu vou explicar para vocês sobre isso. Vamos lá, deixa eu falar. Na letra A fala assim, que direitos ainda não são cumpridos em suas cidades? E por que esses direitos não são importantes? Bom, gente, eu vou falar exatamente sobre os direitos civis. Olha só, eu fiz uma pesquisa, mas muitas vezes a gente nem precisa pesquisar. Fui analisando reportagens, pesquisando. Só que assim, gente, a realidade é o seguinte, ó. Infelizmente, como no mundo, aqui no Brasil também, os direitos, por exemplo, sociais aqui, ó, que é o direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho. O que a prof acabou de falar? Existem pessoas, famílias, que infelizmente não conhecem esses direitos, não têm conhecimento sobre isso. Porque, infelizmente, elas foram privadas disso. É obrigação, gente, do governo brasileiro proporcionar, entregar à população brasileira todos esses direitos aqui, ó. Tudo isso. O povo brasileiro tem esse direito, mas muitos deles não têm essa informação. E existem, sim, famílias, pessoas, crianças que não têm educação, que não têm assistência, não têm acesso à saúde, não têm uma boa alimentação em casa, igual a gente. Homens, mulheres que não conseguem trabalho. Tem muitas famílias que não têm uma moradia digna, ou nem moradia. Muitos não têm transporte, muitos não têm dinheiro para o transporte público. Lazer também não, segurança. Infelizmente, muitos, em algum determinado lugar da cidade, não têm o direito à segurança, já foram assaltados, já não se sentiram seguros nas próprias casas, na rua, já foram agredidos por preconceito, já aconteceu isso aqui em Cascavel. A previdência social também, a proteção, mulheres, crianças não têm a proteção à maternidade e à infância. Desamparados, alguns não têm acesso. Acontece, gente, sim. Por isso que a prof fala que vocês são o futuro. Eu também sou o futuro, eu ainda estou aqui. A gente tem que fazer essa diferença. A gente tem que fazer de tudo para tentar ajudar as pessoas que não têm esse direito, porque muitas vezes porque não tem essa informação, porque não tem, infelizmente, não tem acesso a essa informação. E a gente, como a gente tem esse acesso, a gente tem que passar isso para adiante, informar as pessoas que não sabem disso e tentar ajudar elas a adquirir, a conseguir esses direitos, tá? Essa número 2 aqui é só um bate-papo
que eu vou estar conversando com vocês daqui uns dias, vou marcar uma live e através dessa explicação que eu fiz, a gente vai conversar e eu vou ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Bom, beijo grande, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.